Bom, nós falávamos da crise que leva Getúlio Vargas ao suicídio. E é sempre bom lembrar que no momento que antecede esta crise, a popularidade de Vargas, pelo menos na mídia daquela época, estava muito abalada. Eram denúncias diárias envolvendo membros de sua família, era acusado de todas as situações possíveis e imagináveis. Ocorre, não é, o assassinato, o atentado contra Carlos Lacerda, e a vítima fatal é o Major Rubens Vaz, né, Major da Aeronáutica. Essa crise militar, ela se aprofunda. Então, vamos lá. Na madrugada de 23 para 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas é estimulado pelo seu gabinete a pedir licença do cargo. Os militares dizem que não vão apoiá-lo, né? Ele vai para o seu quarto e pratica o ato que nós todos temos conhecimento, que foi o suicídio. Este ato tem uma importância política muito forte, porque ele vai determinar daí para diante um outro momento da história política brasileira. Getúlio deixa um comunicado, um manifesto ao povo brasileiro, intitulado Carta Testamento. Nesse manifesto ele expõe a sua trajetória política desde 1930 e explica a situação, pelo menos a forma que ele entende, o porquê da campanha que fazem contra o seu governo. E frases muito fortes, porque ele coloca aquela situação, a Carta Testamento, ela tem uma característica interessante, porque ela tem até uma aura mística, assim, né? Ela tem um teor místico. Naquele momento, ele diz ao próximo, assim, no momento em que o povo se sentir ameaçado, lembre que eu estarei ao seu lado e tal. E é uma carta que, lendo e observando o contexto daquela época, ela é uma carta muito forte, não é? Ela serve de manifesto para muitos grupos políticos ainda hoje. E é interessante porque papel da mídia nessa situação aí, né? Nós vamos ver que é uma imprensa contrária ao Getúlio. O Getúlio era um demônio, o Getúlio era o pai da corrupção, era um assassino e etc. O suicídio reverte o quadro, né? A população brasileira, ela sai às ruas. Nós vamos ver no caso do Rio de Janeiro, os jornais são invadidos, os jornais que eram contrários, inclusive o jornal do Partido Comunista, os partidos que faziam oposição ao Getúlio, são incendiados, a embaixada dos Estados Unidos é incendiada, as emissoras de rádio, a Rádio Globo na época, enfim, são incendiadas, ou seja, a população se coloca na defesa daquela figura que para muitos era conhecido como o pai dos pobres, né? Getúlio Vargas, e que simbolizou naquele momento o próprio sentimento nacionalista, vamos entender assim. Bom, Getúlio então, com esse ato, ele consegue reverter um quadro interessante, porque quem achava que estaria ali morto e sepultado junto com o corpo dele, o movimento que ele inicia em 1930, mas principalmente aqui com a criação do PTB, comete um engano, porque ele deixa uma situação muito clara, que primeiro, é um partido que já começava a ter uma estrutura razoável, e outra, que possuía uma liderança que era um sucessor direto mesmo, não era um filho, mas vamos dizer, um filho do ponto de vista político, João Goulart. Quem era João Goulart? Um jovem naquela época, um jovem político gaúcho, né, que vai ocupar nesse governo de Vargas de 1951 um cargo importante, muito importante naquela época, que é o cargo de ministro do Trabalho. E aí vamos voltar lá no governo Dutra. O Dutra congelou o salário mínimo. Getúlio promete na campanha dar um aumento no salário mínimo, resolver aquela situação. E, de alguma forma, ele vai cumprir essa promessa. Como? Decretando um aumento de 100% no salário mínimo. Quem é o ministro do Trabalho nessa época, que assina esse decreto, é o ministro João Goulart, que nessa época ganha uma grande popularidade ao assinar esse reajuste, esse aumento do salário mínimo em 100%. Ele
no momento que ele assina também esse aumento de 100%, ele sofre uma pressão muito forte, inclusive de setores do Exército, o famoso manifesto dos coronéis. Ele é afastado do governo, ele tem que pedir demissão do cargo de ministro do Trabalho. Bom, mas o nome fica, torna-se uma liderança importante no Partido Trabalhista Brasileiro, e a morte de Getúlio Vargas vai fortalecer essa liderança de João Goulart, o Jango, né, como era também conhecido. Bom, então nesse momento nós vamos ter, então, vamos encerrar a chamada Era Vargas com a presença do próprio. Mas nós, como já deixei claro, nós vamos ver mais adiante, com um sucessor, né, que é direto na sua liderança no PTB e nos setores operários urbanos, naturalmente, que não estavam ligados ao Partido Comunista Brasileiro. Mas logo depois nós vamos ver, inclusive, uma aproximação, não é, do setor do presidente do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, com o Partido Comunista Brasileiro. Isso nós vamos tratar no próximo encontro.